Foi. Consegue-me ouvir agora? Ok, bem, então não é muito relevante. Deixa-me partilhar o ecrã. Ok. Só garantir que está. Ok. Ok, boa. Ehm, só- ok. Não sei se já colocaste a gravar, Gabi, mas. Ok. Agora sou eu que não ouço ninguém. Calma, desculpa. Ah, agora sim. Ok, posso. Vou começar então. Ok. Boa tarde a todos, malta. Eu vou aqui dar aqui um bocado de resumo daquilo que efetivamente é um bocado o papel de tesoureiro numa associação estudantil, lá se quiserem enquadrar dessa forma. Eu quero é que tenham um bocado de noção de que não há propriamente uma boa forma de fazer-se tesouraria, certo? Ou seja, existem uns quantos requisitos legais, tipo autoridade tributária, segurança social, etc. Mas no final do dia cai um bocado sobre tipo, a nossa capacidade de nos organizarmos, de manter as coisas guardadas, faturas guardadas, etc. Portanto, aquilo que eu vou estar a partilhar, acima de tudo, é um bocado a minha experiência, barra as coisas que eu fui fazendo ao longo do tempo que estive no CNAD e que me ajudaram efetivamente a organizar. Um, e acima de tudo, eu acho que é o ponto mais relevante, é que o papel de tesouraria varia bastante de associação para associação. Nomeadamente, tipo, um bom exemplo disso é as coisas do IPDJ, tudo aquilo que é em termos de tipo de gestão de eventos, tudo aquilo que é tipo atas, tipo apresentação de atas para o Ministério da Justiça, tipo beneficiário efetivo. Depois eu falo um bocado mais sobre isto à frente, mas o ponto é que muda um bocado de associação para associação. Há associações maiores que têm tipo, mais fiscalização interna e externa até, que precisam tipo, de relatórios mais detalhados daquilo que efetivamente é, nomeadamente os relatórios de contas, geralmente em outras associações maiores têm balancetes, demonstrações de resultados e outras cenas de contabilidade que eu não percebo o suficiente, mas acima de tudo eu vou dar aquilo uma versão daquilo que eu fui fazendo no CNAD e pronto, espero que seja de útil a alguém que esteja a ver esta formação agora ou no futuro quando com ela ficando guardada na Drive. Mas pronto. Vou passar agora aqui um bocado, isto era mais um bocado um enquadramento da função da tesouraria, que vai um bocado depender da associação para associação. Em termos de gestão corrente daquilo que são contas, isto é um bocado, cai um bocado naquilo que eu estava a dizer, que depende um bocado da organização e da maneira como cada pessoa se quer efetivamente organizar dentro de cada associação. Os prints que vocês veem aqui no slide é um bocado a maneira como eu me tenho organizado, e é um bocado aquilo que já tinha sido passado de tesoureiras anteriores do CNAD, em que uma maneira boa de nós de organizarmos é ter um registro constante daquilo que são tudo o que é movimentos, dívidas, faturas, documentos oficiais que são entregues ou não são entregues, são enviados por mail, não são enviados por mail, e acima de tudo aquilo que eu quero frisar é que é preciso, acima de tudo, ter um bocado de organização, de guardar tudo o que é documentação relevante. Portanto, aqui à esquerda o que vocês veem é tipo a organização da nossa drive de tesouraria, e depois à direita tem aqui um Excel em que nós guardamos todos os movimentos de contas, tudo aquilo que é relevante, e depois acima de tudo isto é útil, é para fazer os relatórios de contas, é útil para depois vocês fazerem o orçamento de cada evento, por exemplo,
Mas pronto, acima de tudo, a gestão corrente de contas é uma questão de mais vos ajudar a fazer efetivamente o relatório de contas e de acompanharem efetivamente o dinheiro que têm na conta, basicamente. Em termos de orçamentos e em termos de eventos, eu diria que a principal questão é, e nomeadamente quando falamos de associações onde o tesoureiro ou tesoureira, seja o que for, não está diretamente ligada ao evento, assim, ou seja, tipo, o departamento de tesouraria não está na organização do evento, nomeadamente nestes casos, é acima de tudo mais importante que haja um controle das despesas pelo orçamento, ou seja, tu no início de um evento tu fazes um orçamento, que é isto estás à espera de receber, é isto estás à espera de gastar, e depois é bom que este orçamento inicial sirva de base para ver quanto dinheiro é que falta, quanto dinheiro é que ainda temos disponível, e fazer a gestão a partir daí, em vez de fazeres um relatório, um plano de atividades no início do mandato, depois deitares o plano de atividades fora porque não é bem aquilo que tu vais fazer efetivamente, e depois no final fazes as contas e reparas que não dá nada certo, né? Isto é mais, again, uma sugestão daquilo que efetivamente eu acho que é mais útil de ser feito, mas depende um bocado da associação para associação, de tesoureiro para tesoureiro, seja o que for. Fora disso, arquivo de faturas. Isto é acima de tudo útil para depois para depois apresentarem, nomeadamente ao IPDJ ou a outra entidade qualquer que vos peça que justifiquem o dinheiro que receberam. É útil guardarem tudo o que é de faturas, e nomeadamente em caso do IPDJ é útil que essas faturas tenham todos o NIF da vossa associação, porque senão também não conseguem apresentar. Se quiserem fazer perguntas, estejam à vontade, ou deixem só no chat, que eu também vejo de vez em quando. Continuando, relatório de contas. O relatório de contas é um bocado daquilo que eu estava a dizer no início, que há associações que fazem coisas mais detalhadas que outras associações. Há associações que fazem só de forma geral, tipo quanto dinheiro é que foi gasto por atividade, outras associações que fazem uma forma um bocado mais transparente, que é geralmente como eu costumo fazer, que é disponibilizar o extrato bancário, ou seja, de forma clara fica todo o dinheiro que entrou e todo o dinheiro que saiu. E outra forma que eu costumo fazer é efetivamente alocar cada movimento a uma atividade, a um projeto, ou tipo de despesa no geral, se quiserem. Sendo que depois o objetivo do relatório de contas, que geralmente é feito até à primeira AG após a tomada de posse da próxima direção, é geralmente fazer um resumo daquilo que foi efetivamente gasto, de todos os movimentos, e depois um balanço por atividade e por projeto, e depois fazer um resumo. Isto é mais uma questão de ajudar a próxima direção, que é tipo tudo que são dívidas que a associação tem, tudo que são dívidas que se espera que venha a ter, certo? Ou seja, dívidas que ainda não foram assumidas, mas que foi tecnicamente acordado que vão ter, e bastante útil também será tipo previsões para aquilo que efetivamente será devoluções ao IPDJ ou a outra instituição, depende um bocado da associação, mas é sempre útil, nomeadamente porque é fácil dizer-se que acabamos com tipo, um net positive, tipo, um saldo positivo no final do mandato, mas quando há dívidas que vão ter de ser pagas daqui a 2 meses, vale pouco, não é? Sendo que depois isto já é um bocado à parte, é bastante útil que este tipo de considerações sejam também vistas pelo Conselho Fiscal da Associação, né? Ou seja, que efetivamente faça e pergunte se este tipo de despesas se esperam nos próximos meses, ano, para efetivamente avaliar aquilo que foi o performance da associação. Continuando, IPDJ. Isto aqui a maior parte efetivamente, de quem já foi tesoureiro já percebe um bocado, mas para quem vai e virá a ser, isto é a parte mais chata daquilo que efetivamente é o trabalho de tesoureiro, que se pega em pedir dinheiro ao IPDJ, certo? Dentro daqui do programa de apoio juvenil. Existem outros programas de apoio dentro do IPDJ e fora do IPDJ. Eu não conheço efetivamente bastante dentro deste mundo. Aquilo que eu conheço é o programa de apoio juvenil, que é geralmente ao qual as sociedades de debate em Portugal se candidatam, sendo que depois, dentro da candidatura, nós temos sempre aquela parte qualitativa e depois a parte quantitativa. A qualitativa é um bocado encher chouriços, na medida que é preciso um bocado explicar de que forma é que a atividade se enquadra tipo, nos princípios de formação, de educação. Depois há lá tipo, um conjunto de princípios, diretrizes do IPDJ, que depois é suposto
as associações que pedem efetivamente apoios ao IPDJ dizerem que a sua atividade diz respeito a estas diretrizes. Isto é um bocado mais a parte qualitativa, que geralmente, isto também depende um bocado da associação, mas geralmente nem é feita pela tesouraria, muitas vezes feita pelo presidente, pela presidente, seja o que for. Depois, a parte quantitativa é aquilo que efetivamente diz respeito ao orçamento. E esta parte aqui, acima de tudo, é preciso que haja que os orçamentos que são feitos no plano de atividades tendencialmente que batam um bocado com isto, para que seja mais fácil a efetiva gestão da associação. Sendo depois o tipo de custo tem de ser dividido por tipologia, tem custos de transportes, custos de alojamento, etc. Portanto, tem de ser alocado. Eu também não vou entrar muito mais nisto, mas se alguém tiver alguma dúvida, estejam à vontade. Relativamente aos apoios pontuais. Apoio pontuais é mais em caso de ou vocês não têm um plano de atividades muito grande e, portanto, não faz sentido fazerem o pedido anual, ou porque não estavam à espera de fazer uma atividade, ou porque a atividade vai custar mais dinheiro, podem fazer estes apoios pontuais, sendo que eles têm de ser pedidos sempre com 3 meses de antecedência, salvo erro, ou 2 meses, se calhar 2 meses. Posso ir verificar depois, mas tem de ser com alguma antecedência para que efetivamente sejam aprovados e depois recebam. Por fim, relatórios intermédios e finais, ou seja, nos apoios anuais vocês têm de apresentar sempre 2 relatórios, certo? Os intermédios e os finais. O intermédio geralmente é para ser entregue até setembro, outubro, acho que é outubro, e depois o final tem de ser até março do ano a seguir ao mandato acabar, vá. Sendo que o conselho, acima de tudo, que eu poderei dizer é que sigam sempre por todas as faturas que estão disponíveis na plataforma da Autoridade Tributária e das Finanças, ou seja, o e-fatura, e que sigam um bocado por aí para saberem que efetivamente que faturas é que estão disponíveis no site oficial, ou seja, isto são as faturas oficiais, e sigam por aí aquelas faturas que vocês querem utilizar para cada projeto ou para cada atividade. E depois é preciso garantir um bocado de consistência entre os intermédios e os finais, ou seja, não ter faturas no intermédio que depois não entram nos finais, ou seja, o IPDJ não é das instituições mais rígidas nestes termos, mas ajuda sempre a que tenham menos questões a vir para o vosso lado se fizerem as coisas certinhas logo, de uma só vez. Pronto, em termos de IPDJ é um bocado isto, depois existem sempre mais tecnicalidades, mas de forma geral é um bocado isto. Por fim não, em termos de entidades externas, que é esta a parte acima de tudo mais burocrática da coisa e geralmente a mais chata. Primeiro, em termos do RNAS, ou seja, o Registro Nacional de Associativismo Jovem, qualquer associação jovem, que é mais ou menos para as quais esta formação serve, é preciso estarem registados nesta plataforma do RNAS. Sendo que para novas associações o processo é um bocado mais chato, para associações que já existem, né? Têm de fazer sempre a manutenção obrigatória anual, que é sempre em outubro, que na prática implica só preencherem os dados da associação atual, da direção atual, desculpa, ou seja, nomes, cartões de cidadãos, NIFs, etc. Portanto, e antes de passar ao resto das instituições, uma coisa que é útil para qualquer associação, nomeadamente a nível da autoridade tributária, é, após a tomada de posse, que seja feito logo um levantamento de todas as pessoas da direção. Isto depende um bocado dos estatutos é que definem efetivamente o que é que precisa de estar no RNAS ou não, né? Mas o que é que são a presidência da associação, o que é a direção, seja o que for. Mas que é fazer o levantamento de todos os dados pessoais da associação, da direção, desculpem, ou seja, nomes, cartões de cidadãos, NIFs, moradas, naturalidade, nacionalidade, etc., para que isto depois seja colocado no RNAS. E isto é útil porque depois precisam destes dados todos também para o banco, seja qual banco for, precisam para o Registro Central do Beneficiário Efetivo, que eu já explico, e precisam para a Segurança Social e para a Autoridade Tributária. Isto, acima de tudo, é preciso que façam logo a seguir à tomada de posse, porque as finanças são chatas e, teoricamente, digo teoricamente entre aspas, nem sempre é feito, mas a Autoridade Tributária dá-vos 15 dias para fazerem a atualização destes dados todos, senão levaria uma multa, não sei qual é o valor, e geralmente as finanças são bastante tranquilas com associações jovens, mas de qualquer forma mantém-se o aviso.
Mas pronto, banco e registro central de beneficiário efetivo. A questão aqui do RCBE, do beneficiário efetivo, o que na prática quer dizer, para pessoas mais leigas no assunto, é os bancos e instituições públicas querem saber efetivamente quem são as pessoas que beneficiam da associação, certo? No caso do banco, é os ativos financeiros, o dinheiro que uma associação tem no banco, o banco precisa de saber quem é que efetivamente beneficia disto. Nos casos das nossas associações, geralmente é só a identificarem todas as pessoas da direção. E, portanto, para todas estas instituições é preciso que tenham todos os dados preparados para que possam efetivamente, logo após a tomada de posse, apresentar a todas elas. Pois cada uma terá as suas nuances, nem todas pedem os mesmos dados, mas é sempre útil pedirem os dados à vossa direção logo de início para evitar atrasos e eventualmente multas ou mails chateados das instituições. Isto vai ser um bocado repetitivo, mas a própria natureza da tesouraria não é propriamente os temas mais divertidos, é um bocado de burocracia e é um bocado chato, mas é útil para, efetivamente, para quem vai ser tesoureiro. Continuando, software de faturação, apoios, doações. Okay? Isto aqui não é preciso para todas as associações, mas oficialmente uma associação, quando recebe dinheiro de outras instituições, não contando com o IPDJ, com o IPDJ não é preciso, mas doações de entidades privadas, de fundações, de doações para outras associações jovens ou não jovens, geralmente é preciso, ou seja, por exemplo, mesmo que vocês tenham um evento e convidem outra associação para participarem no vosso evento, é preciso passarem algum tipo de faturação, e para isso é preciso pagarem ou subscreverem um software. No caso do CNADI, é o que está aqui, o nosso software é a Boloni, que diria que é das mais baratas, mas honestamente não acompanho o mercado de softwares de faturação, para ser honesto, mas é útil. E depois, a tipo de documentação, se vocês virem aqui na caixinha à direita, existem imensas coisas que efetivamente podem ser emitidas dentro do software, seja este, seja outro qualquer. Geralmente, para este tipo de associações, onde as necessidades de faturação é só de apoios, doações e transferências para outras associações, geralmente faturas, recibos e recibos é a única coisa que precisam se preocupar, sendo que fora disso, depois o software é geralmente intuitivo na sua forma. A única coisa mais necessária dentro destes softwares é, primeiro, fazerem sempre o cheque à isenção de IVA, ou seja, porque teoricamente uma empresa que fatura alguma coisa precisa depois pagar IVA ou outros impostos, seja o que for relevante, sobre a fatura que está a emitir. No caso das nossas associações, elas entram aquilo é o código que chama CIVA, depois acho que é o artigo 9, não sei, não é relevante, mas que é preciso fazer esse check à isenção para que efetivamente não haja depois a autoridade tributária a chatear. Relativamente à autoridade tributária, depois também dentro de qualquer software de faturação, eles são obrigados a comunicar tudo o que nós emitimos à autoridade tributária, sendo que não é provavelmente muito relevante, porque depois estamos isentos de pagar qualquer tipo de coimas ou impostos, ou seja o que for, mas pronto, essa ligação tem de ser ativada dentro do software em si, sendo que depois tem de fazer a ligação através do site da autoridade tributária. Mas pronto. Enfim, isto aqui já depende bastante, como várias das coisas que eu já disse, depende bastante da associação. Tudo o que é gestão de atas e documentos oficiais e tudo isso vai depender bastante de associação para associação, sendo que a maior parte das associações isto nem cabe dentro da tesouraria. No CNAD cabe só por uma questão de facilidade e depois eu já estar mais familiarizado com a coisa, mas depende bastante. Portanto, também para frisar que esta formação acaba por ser útil a gestão das sociedades de debate e não só especificamente a tesouraria, não é? Mas pronto, acredito que a Ana também falará melhor na próxima formação. Desculpem. Mas pronto, atas e documentos oficiais. Em todas as todas as instituições que eu falei há bocado, seja bancos, registro de beneficiário efetivo, RENAGE,
Autoridade Tributária, Segurança Social, tudo isso, e mesmo outras associações a quem vocês possam pedir dinheiro eventualmente, às vezes pedem documentos oficiais, tudo isto vocês precisam ter, nomeadamente, duas coisas: a ata da tomada de posse e a ata das eleições, sendo que a ata das eleições, né? Relativamente à ata das eleições e da tomada de posse, acima de tudo o que é preciso é que elas estejam bem preenchidas para evitar o back and forth de enviar documentos, depois eles dizem que não estão certos, nomeadamente às finanças e ao IPDJ, que geralmente são quem se queixa mais. Pronto, relativamente a este contexto, isto já são mais sugestões a quem efetivamente é a mesa, que é quem prepara os documentos, que é preciso que todas as pessoas tenham os nomes completos e que tenham os CCs lá, ou seja, para podermos efetivamente identificar todas as pessoas que estão identificadas na tomada de posse. Depois todas as páginas precisam estar rubricadas, sem ser a última que vai assinada no final, sendo que especificamente na da tomada de posse, onde existe a intervenção de duas mesas diferentes, ou dois representantes da mesa, elas precisam de ser assinadas e rubricadas pelos dois, ou seja, pela mesa cessante e pela mesa possante. Não é? Fora disso, é importante que a associação tenha um carimbo. Para ser honesto, a maior parte não verifica muito. No caso do CNAD, o CNAD ainda não arranjou propriamente um carimbo oficial, nós usamos um print do logotipo, mas para todos os efeitos é legal, porque nós assumimos isso como carimbo, mas podem ser chatos. Mas pronto, vou voltar aqui um bocado atrás, relativamente aqui à gestão corrente de contas. Eu sei que estou a ser bastante repetitivo, mas pronto, gestão corrente de contas. Só quero voltar aqui a frisar, a tesouraria, acima de tudo, acaba por ser uma questão de sabermos organizar. Existem uns quantos prazos que devemos cumprir, em termos de apresentação de relatórios, blá blá blá, mas acima de tudo é uma questão de se ao longo do tempo, seja mensalmente, seja semanalmente, 2 em 2 meses, se forem sempre fazendo um resumo de tudo o que é gastos por evento, tudo o que é gastos de, sei lá, de apoios, de despesas bancárias, se houver, tudo isso, ou seja, se for havendo sempre um acompanhamento, se as faturas forem sempre guardadas, depois tudo o resto torna-se bastante mais fácil e geralmente depois é muito mais fácil fazer o relatório de contas no final e pronto. Acima de tudo, acho que é um bocado uma questão de organização e é como já tinha dito, ou seja, isto depende um bocado da pessoa que está à frente da tesouraria ou do departamento, se houver mais que uma pessoa, depende um bocado da maneira de se organizar, certo? Eu digo para fazer isto mensalmente ou semanalmente, ou seja o que for, mais por mim, que é geralmente assim que eu tendo a fazer, mas cada pessoa se organiza e tem o tempo que tem para fazer as coisas, mas acima de tudo aquilo que são os meus conselhos principais para a gestão de tesouraria numa sociedade de BAT ou numa associação jovem no geral, é que tenham as coisas bem definidas. Por exemplo, um exemplo que nós temos no CNAD, que nem fui eu a fazer, foi o tesoureiro anterior a mim, que era o Tiago, que ele fez um manual de tesouraria, que tem lá prints e aquilo está tudo bonito, nomeadamente para ajudar departamentos seguintes do CNAD a seguir efetivamente os passos que são precisos tomar, e dentro desse manual nós temos, ou seja, tudo o que é preciso dar ao RENAGE, tudo o que é preciso dar aos bancos, ao RCBE, à Segurança Social, à Autoridade Tributária, etc. E, portanto, no geral, acaba por cair um bocado sobre a necessidade de nós organizarmos e cumprirmos prazos. E depois, no final, é guardar faturas e chatear as pessoas para apresentarem as faturas sempre e nomeadamente, também chatear a gestão de eventos, ou seja, quem organiza os eventos e quem no final vai acabar por controlar os orçamentos dos eventos, chatear nomeadamente para cumprir os valores que são apresentados ao IPDJ, nomeadamente, certo? Ou seja, isto para associações onde o IPDJ é a principal fonte de rendimento, é preciso que não se gaste mais do que aquilo que efetivamente é pedido ao IPDJ, porque depois é dinheiro que não se vai rever, certo? Ou seja, e é preciso garantir que existe algum dinheiro na conta, não é? Nomeadamente para eventualidades, para multas, para apoios, ou muitas vezes é para casos onde o dinheiro do IPDJ que nós vamos precisar para organizar um evento chega depois do evento acontecer.
sendo que é a maior parte dos casos, nomeadamente para eventos que acontecem no primeiro semestre, por exemplo. Mas pronto, de uma forma geral, e também para não estar a ser mais maçudo numa apresentação que foi bastante monotónica, se alguém tiver alguma dúvida ou se alguém tiver alguma questão mais específica sobre algum dos pontos, esteja à vontade. Honestamente, não sei se haverá muito mais coisas. Fora disso, isto vai de forma geral para aqui, para as pessoas que estão presentes ou para quem vê isto. Uh, eu estou aberto, podem mandar mensagem por WhatsApp à vontade sobre dúvidas que tenham mais específicas, nomeadamente IPDJ, por exemplo, o tesoureiro da STUP, o Lucas, ou ex-tesoureiro, não sei, já ele costuma mandar mensagens de vez em quando, nomeadamente a coisas mais técnicas, algumas eu não sei, né, mas estejam à vontade para me perguntar, tal como o CNAD também facilmente disponibiliza aquele manual que eu estava a falar. O manual não é muito específico nem fantástico, tem só algumas anotações mais relevantes, mas também podemos disponibilizar isso. Mas pronto, fora disso, acho que do meu lado está bom. Não sei se alguém tem dúvidas, se não, acho que posso dar por terminado. Sim, sim, sim. Pá, honestamente, não, acho que não. Ou seja, a única coisa mais específica é que a organização de torneios de debates competitivos e a gestão do orçamento deles é geralmente parecida, nomeadamente em tipo, já se mais ou menos sabe quanto é que vai ser o alojamento, quanto é que vai ser a alimentação, ou seja, é mais fácil prever a partir daí. Agora, aquilo que é comum em todas as sociedades de debate é nomeadamente o IPDJ e a apresentação de informação à Segurança Social, à Autoridade Tributária, etc. Pá, mas fora disso, em termos de tesouraria, eu não vejo propriamente algo que seja específico a debates, ou a sociedades de debate, neste caso, ou associações de debate, vá, para incluir todos. Certo? Tranquilo, tranquilo. Tá, obrigado, Gabi.